Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens, tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Reis, capítulo 20. Acabe enfrenta o rei da Síria. Ben-Hadad, o rei de Arã, Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, rei de Israel, o seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e filhos também. Imediatamente o rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais. Pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. Diante desta notícia, o rei de Israel convocou todos os anciãos daquelas terras e queixou-se: reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados afirmaram-lhe: não lhe obedeças nem consintas. Então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao Senhor meu rei: farei tudo o que pediste ao teu servo da primeira vez. Contudo, esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Versículo 10. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda a severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: dizei-lhe, não se gabe quem veste a armadura como aquele que atira depois da batalha. Versículo 12. Quando Ben-Hadad recebeu esta resposta, ele estava bebendo com os reis de sua coalizão nas tendas e ordenou aos seus oficiais: preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Versículo 13. Um profeta veio à presença de Acabe, rei de Israel, e lhe falou: assim diz Yahvé o Senhor: vês esta imensa multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou Yahvé. Versículo 14. Acabe perguntou: por meio de quem? E o profeta lhe esclareceu: assim diz Yahvé o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou: e quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente lhe respondeu: tu mesmo. Então, imediatamente, Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias e somavam 232 homens. E depois deles contou todo o servo, a saber, todos os israelitas,
e eram um total de 7.000. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas, com os 32 reis que lhe eram aliados. Então os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro. Alguns espiões, mandados por Ben-Hadad, informaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Versículo 18. Ele, no mesmo instante, ordenou: atentai, quer tenham saído com intenções pacíficas, quer venham para a batalha, capturai-os vivos. Versículo 19. Os jovens guerreiros auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. Versículo 20. Eles mataram cada um o seu adversário. Diante do ocorrido, os arameus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, escapou a cavalo, com alguns de seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. O segundo ataque dos sírios. Versículo 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe avisou: vai, fortalece-te, atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de 1 ano o rei da Síria voltará a te atacar. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Arã, Síria, lhe encorajavam. Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Versículo 24. Portanto, deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves arregimentar outro exército de igual poder ao que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu o conselho deles e fez tudo conforme lhe haviam orientado. Israel vence até Afeque. Versículo 26. Na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres e, logo depois, marcharam contra eles. E os israelitas acamparam defronte do inimigo, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou-lhe: assim fala Yahvé o Senhor, porque os arameus declararam: o Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé o Senhor. Versículo 29. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a grande batalha, e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afeque, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restavam. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade, buscando refúgio, ora num esconderijo, ora em outro. Acabe vence e faz aliança.
Versículo 31. Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Versículo 32. Vestiram panos de saco e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram: o teu servo Ben-Hadad manda dizer: rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Versículo 33. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: sim, isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso ordenou o rei: ide, pois, buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Versículo 34. Então Ben-Hadad exclamou: vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou: mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Um profeta condena Acabe. Versículo 35. Por determinação de Yahvé, o Senhor, um dos discípulos dos profetas ordenou ao seu companheiro: fere-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Versículo 36. Replicou-lhe ele: por que não obedeces à voz de Yahvé? Logo que tu afastares de mim, um leão te matará. E de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, um leão o encontrou e o matou. Versículo 37. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu: fere-me. No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Versículo 39. Ao passar o rei, ele gritou-lhe: teu servo estava em combate quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem, exclamando: vigia este homem. Se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto teu servo estava ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe declarou: ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. Versículo 42. E ele profetizou ao rei: assim diz Yahvé o Senhor, porquanto deste liberdade a um homem que eu havia determinado como anátema, e que devia morrer, tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. Versículo 43. E assim o rei de Israel retornou para seu palácio em Samaria, irritado e deprimido.